A gente começa, Rodrigo, falando que o primeiro troféu de campeão dos Jogos Abertos veio para Blumenau. No fim de semana também teve título catarinense do basquete feminino de Blumenau e vitória do vôlei masculino blumenauense na Superliga. O basquete feminino confirmou seu favoritismo em Florianópolis e se tornou hexacampeão catarinense. No Final Four, venceu o time da casa, a ADIE, por 108-26 e Itajaí, na final, por 72-41. Agora as atenções se voltam para os Jogos Abertos, quando a equipe chega mais uma vez como principal força em busca do título. Já o vôlei masculino conseguiu sua primeira vitória na Superliga. Depois das derrotas para Guarulhos e SESI, bateu o Montes Claros América em Minas Gerais por 3-1. Agora terá pela frente o Sada Cruzeiro, jogão marcado para quinta-feira, 8 da noite no Galegão. Por sua vez, o Bolão 16 masculino de Blumenau comemora o primeiro troféu de campeão dos Jogos Abertos. Jogando na Sociedade Progresso em Indaial, o time superou o Rio do Sul na decisão por 1.549-1.516. E olha o equilíbrio do Bolão 16 feminino. Perdeu o título para Florianópolis por um pino de diferença. 1.277-1.276. O anfitrião Indaial terminou em terceiro ao vencer Itajaí por 1.297-1.256. A abertura oficial dos Jogos Abertos é sexta-feira em Rio do Sul. E o Bolão 16 ele foi antecipado aqui para Blumenau, para a região de Indaial e Timbó, porque o Bolão 23, que começa no final de semana lá em Rio do Sul, tem cancha específica para isso e não tinha cancha para o Bolão 16. Futebol, o Vasco está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi tenso, como já era imaginado. O Bahia também subiu. O Criciúma se despediu em casa diante da torcida com vitória sobre o Tombense. 2-0, gols do Igor e do Lohan. A Chapecoense, garantida na Série B, também se despediu, mas com derrota em Campinas. 1-0 para o Guarani, gol do Edson Carioca. O Cruzeiro, diante da torcida, ratificou o título, levantou o troféu de campeão ao vencer o CSA por 3-2. Gols do Giovani Jesus, do Rômulo e do Luvanor. O Bahia está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, só dependia dele e venceu o CRB em Alagoas, 2-1, com gols do Daniel e do Lucas Mugni. E o Vasco, hein? Também está de volta à Série A. Logo aos 2 minutos de partida, Pimentel foi expulso após a conclusão do Gabriel Peck. Ele colocou o braço na bola, recebeu cartão vermelho Lucas Dias e na batida, Nenê fez o gol da vitória do Vasco da Gama. Mas até o final foi muito sofrimento, porque o Vasco ainda teve Andrei expulso na etapa final, o Ituano pressionou e Thiago Rodrigues fez grandes defesas, foi o principal destaque vascaíno, segurando o placar e o retorno do time carioca para a elite do futebol brasileiro. Foi defesa lá, Gordon Banks, goleiro inglês que o Pelé cabeceou em 1970, Brasil e Inglaterra. Foi um defesaço do Thiago Rodrigues. Classificação final, então, para confirmar quem subiu e quem desceu. Tá na tela. Cruzeiro campeão, Grêmio, Bahia e Vasco. O Criciúma terminou em oitavo, 56-62, portanto, 6 pontos faltaram para o Criciúma. Chapecoense em 14º, 45, caíram CSA, Brusque, Operário e Náutico. Reta final da Série A, 9 jogos disputados no final de semana. Bola na rede aqui no Balanço Geral. O Avaí ratificou seu rebaixamento ao empatar com o Santos na Vila Belmiro. Marcos Leonardo fez 1-0 para o Peixe e o Ranielli deixou tudo igual. O Juventude, já rebaixado, foi até Goiânia e perdeu para o Goiás por 1-0 com esse gol do Nicolas. O Atlético Goianiense segue em situação complicada. Saiu na frente do Fortaleza com esse gol do Luiz Fernando. Só que o Otero, nesse golaço de falta, empatou. Fortaleza 1, Atlético Goianiense também 1. Situação também delicada do Ceará, que perdeu em Itaquera para o Corinthians. 1-0 com esse gol do Yuri Alberto. Quem se manteve na Série A foi o Coritiba.
O Regis foi derrubado por Diego Ribas, que anunciou sua aposentadoria no fim do ano. Pênalti que Aleph Manga bateu para confirmar a vitória do Coxa por 1-0 para cima do Flamengo. Já o Cuiabá deu uma respirada, mesmo com empate diante do Palmeiras na Arena Pantanal. Jonathan Cafu fez 1-0 e o argentino Flaco Lopes deixou tudo igual, placar 1-1. Em Bragança Paulista, o América Mineiro fez 1-0 para cima do Bragantino com esse gol do Juninho. Luan Cândido até deixou tudo igual. Contudo, Henrique Almeida, Everaldo e Juninho confirmaram a grande vitória do América para cima do Bragantino por 4-1. América muito vivo por vaga na Libertadores da América. O time inclusive superou o São Paulo, que foi até o Maracanã e saiu na frente do Fluminense com esse gol do Luciano. Só que na etapa final, em 11 minutos, o Cano fez um hat-trick. O argentino marcou os 3 gols da vitória de virada do Fluminense sobre o São Paulo por 3-1. Cano agora tem 24 gols na Série A, 5 a mais do que vice-artilheiro Pedro Raul, do Goiás. Por fim, no Beira-Rio, o Internacional deu um grande passo para se tornar vice-campeão brasileiro ao bater o Atlético Paranaense. 2-0, gols do Pedro Henrique e do Maurício. Essa antepenúltima rodada será fechada hoje, 8 da noite, no Mineirão, com Atlético e Botafogo. Classificação, vamos dar atualizada ali, porque tá boa a briga por Libertadores, Sul-Americana também. 2 times já caíram, Juventude e Avaí, muito ameaçado. Ceará e Atlético Goianiense, os 2 com 34 pontos. Cuiabá respira 38, Coritiba escapou com 41. Ou seja, Cuiabá, Atlético Goianiense e Ceará. 3 times, só um vai escapar. Lá em cima, Palmeiras campeão 78, Inter 67, faltando 2 rodadas. Fluminense 64, Corinthians 64, Flamengo 61, Atlético 54, América Mineiro 52, Atlético Mineiro 52. Para aqui a faixa, o G8 da Libertadores. Mas ainda na briga, São Paulo 51, Fortaleza 49, até o 12º lugar é a vaga também para a Copa Sul-Americana.